Muito bem dia, bem-vindos aqui ao Wolfpack's Call. Eu ia dizer bonjour porque estou em Paris e já estou a começar a habituar-me aqui ao cenário. Eu hoje tenho aqui dois convidados muito especiais, de polos opostos em termos de onde começaram a trabalhar com o português. O Brian de Freitas, da Associação Luso Rugby, que liga os lusodescendentes aqui à nossa seleção nacional e a Portugal, e o Francisco Branco, como toda a gente em Portugal conhece, antigo selecionador nacional sub-20 com o grande Rui Carvoeira, de sub-18, sub-18 durante anos, por isso a maioria dos miúdos que estão agora na seleção nacional passaram pelas mãos destes dois treinadores e que deram muitos cabelos brancos ao Francisco Branco na altura, de certeza, calculo. E Francisco, até posso começar por ti, que é se tu vais dizer que sim, mas quer perceber até que ponto é que vocês tinham visto um potencial enorme e como é que vocês trabalharam este potencial destes miúdos, desde os Stortis, aos Lucas, aos Martas, aos David Costas, aos Madeiras, como é que vocês trabalharam estes miúdos e ao ponto que são o que são, também o Picão, não esquecer, que fez parte daquele jogo com a Escócia, não foi? Sim, 97, geração 97. Por isso, exatamente. Conta-nos um bocadinho. Isto foi um processo que foi amadurecendo e que começou muito por um forcing do Tomás, na altura, do Tomás Moraes, na altura em 2010. E em 2010 o Tomás desafiou, portanto, em 2010 eu tinha treinado, no fim dessa época, eu tinha treinado durante 2 anos a seleção de sub-18, onde com o Henrique Garcia, onde estavam, na última dessas duas seleções, estava o Zé Lima, estava dos que estão aí, dos que estão no Mundial, eu acho que era não, estava o Rafael Simões também, estava essa geração de jogadores. Porque eu e o Henrique estávamos também ligados às associações regionais, o Tomás desafiou a começarmos a montar um processo de caminho para o alto rendimento, até porque na altura era também uma exigência da World Rugby em contrapartida dos financiamentos que nos davam, para mais cedo. E como nós estávamos ligados às associações regionais, o Henrique à do Sul, eu à do Norte, começou-se a fazer um programa de seleções de sub-16. Primeiro seleções regionais, que depois, na Europa, na altura, não havia muita competição para seleções tão novas. E então, no primeiro ano, e o primeiro ano dessa seleção sub-16 é o ano dos jogadores do Pedro Tencourt, do Nuno Sousa Guedes, Zé Maria Vareta, que agora não está na seleção, etc. Então, nesse primeiro ano, nós participámos no único torneio que havia, que era o Youth Festival, e depois havia, pronto, com uma seleção nacional, e depois, a seguir, jogámos contra a Espanha sub-17. Portanto, a Espanha vinha para cá, para o estágio FIRA, ou para o estágio da Rugby Europe, que era um programa de treinos conjuntos e depois nós fizemos aqui uma coisa que é, em vez de aparecermos com uma equipa sub-17, aparecemos com uma equipa sub-16, e o processo começou aí. E permitiu irmos afinando o processo, e realmente o processo começou a estar cada vez mais afinado a partir dos jogadores nascidos em 97. Ou seja, os jogadores nascidos em 97 começaram nesse processo de seleções sub-16, onde foram treinados por treinadores como o João Pedro Varela, como o Gonçalo Neto, da Académica, como o Luís Cassiano Neves, tudo coordenado com o Henrique Garcia. Depois passavam para uma fase sub-17, onde estava eu e o Rui Carvoeira, que depois, na altura, passámos para os sub-18, quando os sub-18 passaram também a estar sob a coordenação do Henrique Garcia. E o que é facto é que, contrariamente ao que acontecia, nós tentámos reger-nos um bocadinho pela frase dos boas pessoas dão bons jogadores de rugby. E, portanto, não só nós procurávamos escolher pelo talento que os jogadores tinham, mas
pelo caráter que os jogadores tinham e pela disponibilidade que eles tinham, ou que eles iam mostrando, pela vontade que eles iam mostrando, em abdicar de uma série de coisas importantes na vida do miúdo de 16, 17, 18 anos, para estar a treinar, para estar em estágios, para estar... pronto, e depois na altura sentíamos um apoio grande, quer do Henrique, quer do Tomás, e portanto deu para experimentar muitas coisas. Trabalhámos muito de perto com a Marinha nessa avaliação de caráter, desinstalando os jogadores. Portanto, nós passámos semanas e semanas no Alfeite a trabalhar com as pessoas da Escola Naval. Eu acho que todos os jogadores se lembram disso. E passámos, e efetivamente a seleção passou a ser uma coisa muito time consuming, e portanto não se estava lá de ânimo livre, aquilo ocupava grande parte do tempo livre dos jogadores, e portanto era preciso querer muito para estar lá. E portanto isso permitiu que houvesse uma seleção natural de jogadores, e portanto quando passavam, à medida que eles iam passando no processo, já levavam tantas horas de treino de seleção nacional, que quando passavam para o sub-20 e depois do sub-20 tinham outra vez, porque por mérito próprio ganhavam campeonatos da Europa e depois apuravam para os trophies. Então depois começou-se a dar num processo jogadores aos séniores em quantidade, com uma grande vantagem. Tinham passado pelas mãos de 10 ou 15 treinadores diferentes, que no essencial concordavam, que é uma coisa importante, no essencial concordavam que o caráter é uma questão importantíssima num jogador de rugby e num jogador português. No essencial concordavam em que não há desculpas, há trabalho. Portanto, Rui Carvoeira, que agora tem 60 anos, eu tive em estágios com ele onde dormimos nas bancadas do Estádio Nacional. Não havia dinheiro para mais nada. Mas isso não era o importante. O importante, eu sei que o Lois e o Aguilar tiveram estágios na preparação para um dos trophies, também no Algarve, em condições completamente precárias que não passam pela cabeça de ninguém. Mas como no essencial este processo, os valores deste processo estavam bem alinhados, depois efetivamente conseguiu-se isto foi quase um período de 10 anos, ir construindo jogadores e formando jogadores que depois chegassem lá acima, e claro que alguns se foram perdendo pelo caminho, mas com uma base de escolha que é interessante, e reforçados muito bem por todos os jogadores luso-franceses e a jogar em França. Sendo que desta fornada de uma data de anos, não é? Estamos a falar, o mais novo desta fornada é o Simão e o Zé Madeira, que são de 2001, acho eu. O mais velho será, eventualmente, o Zé Lima, não é? Mas desta fornada mesmo, os mais velhos, então será o Pedro Tencourt, o Nuno Sousa Guedes. Tivemos uma data de coisas, pela primeira vez tivemos jogadores portugueses, em número significativo, irem jogar para fora, com qualidade. Excelente, isto foi aquela história que muita gente se esquece, ou não sabe, e quem sabe às vezes tenta se esquecer. Brian, pelo outro lado, vocês viram estes miúdos, entretanto houve vários até que se juntaram. Antes do programa até falar contigo do Pierre Mathieu Fernandes, que jogou pelo Sub-20, Sub-18, eu já não me lembro, depois o Francisco Branco já vai dizer, porque houve aqui 2 ou 3 que eu sei que passaram pelo Sub-18 e ajudaram depois a conseguirmos aqueles resultados, 2 medalhas de bronze, entretanto, nos últimos anos, uma com o Rui Carvalho e contigo, e depois uma agora com o Miguel Leal e o João Uva, por isso temos 2 medalhas no Sub-18, que era uma coisa que não aconteceu nos 20 anos antes. Brian, qual foi o significado quando os luso-descendentes voltaram aqui a jogar pela Seleção Nacional, não só nos séniores, mas no Sub-18 e no Sub-20? Qual foi o impacto aí em casa? Consegues-nos explicar um bocadinho como é que as pessoas começaram a falar e tentar se envolver outra vez com a Seleção Nacional? O Pierre Mathieu acho que jogou no Sub-18 e o Sub-20, se me lembro bem. Agora, depois, os primeiros jogadores que chegaram na Seleção Nacional, o primeiro já foi aquele que teve mais impacto foi o Julien Bardi. Foi em 2008, acho eu, que jogou o primeiro jogo com a seleção.
E depois teve muitos outros jogadores, teve o Laurent Balanguet, teve o Aurélien Beco, teve ainda está na seleção o Lionel Campergo, o Antoni Alves, que chegaram em 2010 mais ou menos, acho eu. E pronto, foi a partir deste momento que os luso-descendentes estiveram presentes na seleção de maneira com um número muito forte, muito maior que antes. Embora no Mundial 2007 tenha estado o André da Silva e o David Penalva. E o dois, depois havia o André, e que estava no jogo, esteve no jogo do País de Gales, lá com os Lobos de 2007, e o David, que marcou um ensaio no jogo da Itália. Mas sim, depois começou depois do Mundial 2007 esta vontade da Federação de ir buscar os jogadores aqui em França, que podiam dar uma mais-valia à seleção, e não conseguimos a qualificação em 2011 com este jogo na Rússia, que pronto, ficou um bocadinho estranho, vamos dizer. E a partir deste momento, depois de 2011, teve menos jogadores na seleção, nos franceses. E foi quando o Patrice tomou o encargo à seleção, como selecionador, que este trabalho de fazer vir de novo muitos jogadores de França, luso-franceses, voltaram à seleção. E sei que também havia jogadores que, com algumas situações que se passam no passado, estavam não com medo de voltar, mas não tinha muita vontade de voltar também, as coisas não se passaram bem com a federação, e pronto, e com a vinda do Patrice, isso facilitou muito a volta dos jogadores. Também acho que teve também uma fase na FPR onde a política era mais fazer jogar os jogadores que estavam lá em Portugal. E havia só dois, três jogadores de França que vinha. Havia o Joel, ele fez os jogos contra a Alemanha para a subida no Seis Nações B, no Rugby Championship. E a partir do momento que o Patrice voltou, as coisas mudaram, e também com o fato que o presidente Carlos Amado da Silva voltou também depois de uma paragem, mas já não sei exatamente porque, acho que foi um novo presidente que tomou o cargo de presidente, já não sei. Mas quando voltou também, ele tem essa política de fazer vir os maiores de França, dos luso-franceses, e pronto, foi assim que os jogadores voltaram, também com o fato que o Patrice voltou com um objetivo claro, que era a qualificação, e isso ajudou os jogadores a talvez voltar, porque alguns já pensavam não jogar mais para a seleção, e pronto, foi assim. Acho que foi uma boa coisa, que acho que ajudou a seleção a ir ao Mundial. E para os jovens, sim, pois há muitos jogadores jovens que vão fazer estágios lá em Portugal. Em 2020, a última vez onde fui um bocadinho envolvido nisso, foi 3 jogadores que jogaram contra uma equipa da Bélgica, que foi fazer uma digressão. Foi em fevereiro, acho eu. E pronto, ao final, no fim foi normalmente o campeonato da Europa era em maio, mas aconteceu o que aconteceu em 2020 com o Covid, e o campeonato não teve lugar, mas neste momento lá havia bastantes jogadores de luso-descendentes. Havia o Thibaut Freitas, que não é o Thibaut de Freitas, é um outro, é um pilar. E havia também o Thibaut Cognot, que é um médio da abertura, e que pronto, fizeram estágios e as coisas passaram bem. E talvez, se não havia Covid, eles tinham jogado
o campeonato da Europa. Por isso, há coisas que são feitas pela federação. A federação faz também muita procura jovens aqui em França, e há muitos jogadores aqui em França, nos descendentes, que querem ir em Portugal fazer estágio, mostrar aos treinadores, e acho que é neste sentido que vamos conseguir, talvez, não sei, daqui a alguns anos, novos jogadores a jogar para a seleção principal. Muito bem. Agora vamos à segunda parte aqui do programa. Francisco, tu viste o jogo com a Geórgia, e eu sei que tu vens aqui ao jogo da Austrália, por isso perguntava-te o que é que tu gostaste assim do jogo que tivemos com os Lelos, e também podes dizer aquilo que gostavas que a equipa melhorasse um bocadinho, e o que é que estás looking forward para o próximo fim de semana, que vai ser um jogo massivo, até pelas condições que estão, porque não só somos nós que estamos à procura da primeira vitória, mas os Wallabies estão aqui num desespero enorme de tentar ainda resgatar este Mundial, apesar de parecer estar muito complicado. Epá, o jogo este fim de semana foi incrível, foi de sofrer à antiga. Eu acho que esta seleção está a conseguir posicionar-se em termos de mensagem muito, muito bem. Eu gostei imenso da conferência do flash interview do Tomás Appleton no fim do jogo contra Gales, porque não estão a ter medo de ser ambiciosos. E muitas vezes nós, portugueses, em geral, temos medo de ser ambiciosos, e esta equipa não tem. E depois, o que é facto é que depois chega ao campo e até tem, pese embora alguns erros, claro, por causa da falta de experiência, até tem estado à altura do discurso ambicioso que tem. Eu acho que isso é um exemplo enorme para Portugal. Do jogo. A primeira coisa que eu gostei imenso do jogo foi claro que nós entrámos mal nos primeiros 25 minutos, mas a forma como a equipa se manteve focada. A maioria, uma grande parte dos nossos jogadores não estão habituados a jogar em estádios de 35 mil pessoas, não estão habituados a jogar em estádios onde 30 mil pessoas puxam por Portugal, como acontece em Toulouse. Eu já tive aquele campeonato da Europa do célebre jogo da Escócia, foi em Toulouse, e foi das mais incríveis experiências que eu tive na vida, a relação com a comunidade portuguesa, em Toulouse. Portanto, o que eles apoiam, portanto, é normal que ao apito inicial houvesse ali muita emoção, mas o que é facto, e eu acho a primeira coisa que eu gostei muito, foi que a equipa, não estando por cima do jogo, estando por baixo do jogo, não perdeu o norte e esperou pelaquela oportunidade que fizesse voltar o jogo ao contrário. E essa oportunidade eu acho que foi o primeiro ensaio do Storti. Foi incrível. Mas antes disso nós tínhamos assistido a bons momentos defensivos, a momentos de superação, a momentos onde a equipa estava bem. Depois, eu acho que a segunda parte, eu não quero ser injusto para ninguém, mas eu acho que desde que eu me lembro de ver rugby, foi a melhor parte de rugby que eu vi alguma vez uma seleção portuguesa jogar. Porque era um contexto mundial, e a exibição que nós fizemos, o campo parecia que tinha 200 metros de largura e a bola chegava à ponta muito facilmente, e nós conseguíamos jogar, e conseguíamos defender, e conseguíamos turnovers, e conseguíamos penalidades nas melés, e do outro lado estava a Geórgia, que de repente passou a estar completamente por baixo do jogo. Portanto, foi verdadeiramente emocionante essa segunda parte, mas aqueles primeiros 20 minutos e a forma como nós nos agarramos para que a corda não partisse, para que a barragem não cedesse, foi também incrível. Eu tenho que falar, falou-se muito, claro, no Jerónimo, que recebeu o prémio de Homem do Jogo, e bem, no Rafael, que de certeza que também estava na lista para o Homem do Jogo, porque 2 ensaios no Mundial não se marcam todos os dias. No Pedro Betancourt, que eu acho que dá uma largura enorme ao campo, é o único jogador português no top 14 neste momento, e teve agora nos 15 do Planet Rugby e do Midi Olympique.
e claro, do Nicolás Martins, que faz um jogo, mas há dois jogadores que se falaram menos. Um foi o Zé Madeira, que fez um jogo inacreditável. Inacreditável. E para mim, o homem do jogo, o Jerónimo, que me desculpe, mas é também que eu tenho alguma afinidade com aquela posição. O jogo do Diogo Ace Ferreira é um jogo inacreditável durante 80 minutos, os 78 minutos. Ele foi substituído aos 78 minutos. Sacou penalidades na melee, foi sólido. O que ele trabalhou, o que sempre ao estilo de um bom pilar pela calada, foi um jogo que eu acho que revisto ainda arrepia mais e, portanto, não podia deixar aqui de falar nesse jogo, porque esse jogo foi verdadeiramente inspirador. Muito bem. Sim, senhor. Vamos à Austrália para tu depois dares a tua opinião daquilo que pode ser. Brian, tu não foste este jogo, eu sei que vais aos próximos 2, já me contaste, mas como é que foi ver em casa a tremer, porque a segunda parte, como o Francisco Branco pôs, foi inacreditável em todos os sentidos, os jogadores foram. Por isso, dá-nos um bocadinho a tua opinião deste jogo com a Geórgia, porque é uma seleção sempre tão difícil para nós e nos últimos 3 a 4 anos conseguimos 2 empates e nos 2 empates tínhamos ter conseguido a vitória, por isso conta-nos um bocadinho a tua opinião. Já em primeiro, antes do jogo, é a imagem que estamos a dar no Mundial. Acho que Portugal está a demonstrar que em Portugal se joga muito bem. Aqui em França, quando falo com franceses, eles me dizem que a segunda equipa que agora estão a apoiar é Portugal, porque eu gosto muito do jogo, eu gosto muito de como a bola circula, vai com a velocidade nas alas e pronto. Isso é já em primeiro, para mim já é um ponto importante no nosso percurso neste Mundial. Neste jogo foi pena a primeira parte, acho eu, que mesmo se não concedemos muitos pontos, também não marcamos tanto como na segunda, e acho que foi só na única jogada onde fomos bem na primeira parte que conseguimos um ensaio e pronto, com mais oportunidades talvez marcamos mais na primeira parte, mas na primeira parte a defesa foi incrível. Acho que, e mesmo no jogo dos Países da Gala, a defesa foi incrível. Não vi Portugal com esta defesa há muito tempo. Está a fazer um Mundial extraordinário no que é defesa individual e coletivo. E acho que pronto, é um jogo do Mundial. Não se pode falhar uma primeira parte e esperar ganhar um jogo. É complicado. A Geórgia é uma equipa que nunca, pronto, temos muito de dificuldades com essa equipa. Fizemos, acho que nos últimos 4 anos só conseguimos um empate, todo o resto foi derrotas. Por isso, antes do jogo eu assinava um empate. mas ao fim do jogo, pronto, ficamos com frustração, que a segunda parte foi fantástica. Mesmo assim, penso que podíamos ter marcado mais pontos, porque aproximámos da linha da Geórgia muitas vezes e ao final teve sempre uma coisa para uma penalidade contra nós, uma bola que cai, pronto. E foi isso que, pronto, é um jogo no Mundial, é complicado e um erro é fatal. Uma primeira parte de 25 minutos que foram, pronto, não foi bom. Os nossos lançamentos nos lançamentos na TUS foram maus, podemos dizer. Não conseguimos lançar o nosso jogo, eles aproveitaram. O jogo ao pé também não foi muito bom na primeira parte, eles também não foram muito bons no pé, mas foram um bocadinho maior, e foi assim que conseguiram nos pressionar no nosso campo, nos nossos 22 metros, e pronto, é um jogo do Mundial. Falhar tanto minutos num jogo não é possível ganhar ao fim.
E assim, mas já é bom, são os 2 primeiros pontos da nossa seleção no Mundial, e isso já é bem, acho que é bem. Muito bem. Só bem para terminar e prognóstico muito rápido, Francisco Branco, deste jogo da Austrália, tu vês rugby há muitos anos, não vou dizer décadas, estamos a chamar-nos velhos um ao outro, e ao Brian também não é aquilo que eu quero, mas o que é que tu esperas assim, muito rapidamente deste jogo com os Wallabies? E já agora, se quiseres dizer um resultado final deste encontro com aquilo que vai ser a nossa primeira vez com a seleção principal, segunda vez, porque já tivemos a Austrália em agosto. Eu acho que prognósticos, em termos de resultado, só no fim do jogo. Uma das grandes frases que vamos pedir emprestadas ao futebol. Não, eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Eu acho que nós não podemos confundir a ambição que a seleção tem demonstrado e para fora temos que comunicar muito realismo e temos que explicar qual é o contexto da Austrália. O contexto da Austrália, mesmo estando a passar por uma fase de renovação e por uma fase de crise de resultados, a Austrália é uma das potências, top 5, top 6 do rugby mundial. É uma das poucas nações que já conquistou campeonatos do mundo e presença habitual nas fases sempre mais avançadas da competição. Posto isto, eu gostava muito que nós tivéssemos a capacidade de entrar em campo para competir nos vários momentos do jogo, ou seja, pegarmos nas experiências do jogo contra Gales, do jogo contra a Geórgia e fazermos a Austrália provar que são melhores que nós. Eu acho que talvez fosse assim que eu abordasse o jogo se lá estivesse. Nós vamos jogar aquilo que sabemos, vamos defender aquilo que sabemos da forma que sabemos que está cada vez melhor. Vamos usar as nossas armas no ataque porque as temos. E claramente num jogo com duas seleções de dimensões tão diferentes, compete à Austrália provar que é melhor em campo. Porque se eles não provarem que são melhores em campo, eu acho que Portugal se encarregará de continuar a deixar-nos orgulhosos. Agora, naturalmente, é normal que a Austrália venha de orgulho ferido e a querer aproveitar este jogo para fazer um statement para o rugby mundial, a dizer que o último fim de semana foi um percalço e que a Austrália, como a conhecemos, estará de volta. Mas, se não estiverem de volta, eu tenho a certeza que a nossa seleção vai capitalizar isso e vai fazer um enorme jogo e continuar a deixar-nos orgulhosos. Excelente, obrigado. Brian, já agora, o Francisco disse prognósticos só no fim do jogo. Eu pergunto se tu queres fazer os prognósticos antes do jogo e dá a tua opinião também aqui um bocadinho sobre a Austrália. Os prognósticos não vou fazer. Acho que vai ser complicado. Como diz o Francisco, tem o orgulho ferido a Austrália. Acho que eles vão ter também 2 jogos de Portugal a analisar. E acho que vão tentar nos impedir de jogar o nosso jogo, a subir muito rápido à linha de defesa deles, vão subir muito rápido nas alas, e acho que vão nos impedir de tentar jogar o nosso jogo. E vão tentar nos fazer jogar o jogo onde não são tão mais fortes como, por exemplo, a Geórgia. Vai ser um jogo mais... Vão tentar nos forçar a jogar um jogo que não é o nosso. E acho que vai ser complicado. Vai ser mais complicado que os 2 primeiros, acho eu. E agora, pronto, é a Austrália. Mesmo assim, com as 2 derrotas frente ao país de Gales e o Fiji, fica uma seleção com jogadores de grande nível, que conheçam o que é um jogo de alto nível. E acho que vai ser difícil para nós, e a única coisa que eu espero é que vamos conseguir um bom jogo,
Vamos continuar na defesa a ser muito fortes e tentar fazer com os erros que vão fazer os erros que vão fazer e que vão nos permitir ganhar a linha de vantagem, e com o Rafael, o Marta, quem sabe podemos marcar 1-2 ensaios, e acho que um bom resultado seria dar o que mostramos já nos 2 primeiros jogos. Acho que isso já é bom para mim. Excelente. Então temos aqui os prognósticos, temos aqui as análises. Obrigado, Francisco Branco e Brian Freitas. Francisco, um dia temos que conversar mais, porque esta história de sub-20 e sub-18 é muito larga e merece ser recontada, até porque as pessoas não se esqueçam no futuro, e são coisas importantes para voltarmos a ter. E o Brian é a mesma coisa, porque a história dos lusodescendentes de Correio Português é de sucesso, ao contrário do que algumas pessoas querem pintar. Mas agradeço aos dois por terem estado aqui. Espero-vos ver em Saint-Étienne para fecharmos um bocadinho e celebrarmos esta festa do Mundial, que para nós já foi fantástico. O Mundial 2007 fizemos um ponto, este já vamos com 2. Vamos lá ver se conseguimos juntar mais uns, porque era muito importante, até pela mensagem que queremos mandar, porque já mandámos um jogo jogado, só falta naquilo que chama-se a pontuação final. Obrigado aos dois, vemo-nos numa próxima e espero que consigam ouvir este Wolfpack Call. Ainda vem um programa esta semana com o Tomás Appleton para ouvirem, que será gravado nos próximos dias. Muito obrigado e até a próxima.